história, já havia uma encenação. Os discípulos muitas vezes, e não só os discípulos, a encenação era muito interessante, era assim, que os reis, aqueles que estavam, os sacerdotes, vamos dizer, a igreja daquela época, que acabou condenando Jesus. Eles estavam esperando um Jesus diferente, estavam esperando um Jesus que fosse um governador, para ajudar Israel a alavancar, a sair daquele negócio. E nós muitas vezes estamos aqui dizendo, professando ser cristão, ou às vezes travando essa abertura para isso, porque estamos muito apegados a esse sentido de governo humano, de poder, de ser famoso, de ter constante, de ser, de ter. E não dá para ser assim. Mas a gente precisa sofrer com Cristo. E pela causa de Cristo. Primeiramente, sofrer com Cristo é nós reconhecermos essa realidade que está no nosso país, a nossa nação. Podemos fechar os olhos para isso. Fechar os olhos para isso é negar quem nós somos. Nós somos brasileiros. Nós temos que levantar essa bandeira. O nosso sistema político está corrupto. Mas por que ele está corrupto? Ele está corrupto porque ele está distante dos olhos de Deus, ele está distante dos princípios de Deus. E é isso que ele faz ser corrupto. É que a gente estava pensando, por que a televisão está tão ruim? Está fora dos princípios de Deus. A gente precisa ter essa mente, a gente precisa ter essa cabeça. E a partir disso, nós vamos nos posicionar. Nós não podemos agir como os governantes. Jesus nos esse exemplo clássico que nos cabe hoje. Os governantes também estão do mesmo jeito. Nós não podemos ir como eles. O nosso caminho é inverso. Eu queria que alguém, por favor, abrisse lá em Mateus 5,44. Que aí vai vir o que a gente precisa fazer. Mateus 5, versículo 44. Se possível, uma irmã. Já tivemos uma irmã ministrando louvor, agora vamos para a participação de um irmão. Se possível. Amém. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso. Meus irmãos, então, diante dessa situação, desse quadro que nós acabamos de expor aqui, nós temos que sofrer com Cristo. O que Cristo determinou para os seus discípulos? Qual era o caminho dele? É inverso do mundo. O mundo, o sistema, o governo, os reis, eles querem poder, querem sucesso, poder, honra, fama, eles querem isso. Nós, como cristãos, nosso caminho é inverso, né? E aí vem algo que é maravilhoso, que a gente precisa fazer. Mas antes disso, esse versículo ele retrata algo que é real para nós. Nós temos que ter essa mente, reconhecer essa situação. Nós temos que lamentar por isso, pois não é isso que é o plano, o projeto de Deus para a nossa sociedade. O céu azul no Brasil, não é isso que Ele quer. Ele não quer que os nossos governantes continuem do jeito que está. Nós temos que lamentar, nós temos que orar. Muitas vezes a gente não faz, a gente prefere e levantar. A gente pode até militar numa bandeira, num partido político, mas a gente prefere não, a gente vai só falar mal, nem orar a gente ora. E a gente acabou de. Lembra para nós novamente. Olha o que o verso nos diz. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muitas vezes a gente tem esse entendimento, né? O Estado, o governo, que é para nos orientar, nos ajudar, nos proteger, ele está agindo como nosso inimigo, por diversos motivos. Mas nós temos que orar por eles. Nós não podemos praguejar mais, já está tão rico a situação de praguejar. Eu acredito que Jesus ele sofre com isso, porque Ele nos ama. Nós somos responsáveis pelas nossas lutas, assim como aqueles governantes, aqueles que estão aqui no nosso país, são responsáveis por aquelas das lutas. Acredito que Ele sofre, porque nós somos penalizados por isso. Olha o nosso custo de vida, olha a dificuldade que é para termos as coisas. Ele tem autoridade para isso. Eu acredito que Ele
ele sofre com isso. Nós temos que sofrer com isso, nós temos que lamentar. Nós temos que orar, principalmente. Eu acho que talvez a arma mais fácil que a gente tem de usar é a que a gente menos usa. A gente não ora. A gente não lamenta, não leva isso para Deus, mas a gente tem que fazer isso. E a partir de hoje,